Oi, boa tarde. Oi, Fiquei te boa tarde. respondendo no Zap, eu esqueci que era 3h30, você acredita? Eu falei, meu Deus do céu, 3h30, até agora eu não iniciei. Tudo bem, meninos? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Obrigada. Meninos, vocês lembram até onde a gente foi em geografia? Acho que eu só fiz correção, não foi? Última aula? Oi, Hã? oi, Tiago. Tiago, acho que você vai até a página 16. Página 16. 26? Porque, é, porque na 16 a gente fez a correção da 9. Depois a gente foi para fluxos migratórios internos. E tá continuando. Ah, tá. Eu sei que eu tinha que explicar um conteúdo, não era? Eu esqueci de anotar. Tô perdida. Alguém lembra aí pra me Tia, você tinha que ajudar? explicar um conteúdo, por isso eu não sou Passei tarefa, isso eu porque eu sei. tenho que Vocês lembram que explicar. página que era? Eu me esqueci. 16. 16? É. Ah, ótimo. Era isso mesmo. Eu sabia que era alguma coisa. Eu tinha que explicar alguma coisa e tava faltando. Ah, tá. Fluxos migratórios internos. É aí que a gente parou? Foi, Sim. não Foi. foi? Entendi. Então, eu só vou posicionar meu livro na página certa e vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Acho que foi isso mesmo. Eu fiz correção e ficou faltando isso. Os fluxos migratórios internos. Aí, achei. Pronto, vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Só vou fazer a chamada rapidinho. Gente, a casa de vocês tem muita muriçoca? Aqui perto Não, de tia. casa tem uns lotes assim, baldios, sabe? Cheio, tava só o mato tomando de conta. Aí resolveram, aqui não tinha muriçoca assim não, aí resolveram tacar fogo ontem. E a minha casa infestou de pernilongo. Sabe assim, quando você entra num lugar que tem um topando no outro, que é quase impossível você ficar? Tá desse jeito, terminando a aula, eu vou ter que ir atrás de um veneno pra jogar aqui, senão Ô, elas tia. vão me tirar pra fora de casa. Ô, tia. Oi. Aqui em casa tem muita muriçoca de noite, né? Na hora que vai dormir. Aham. Pois é engraçado. À noite elas surgiram ontem, mas é muita mesmo, muita assim, você escutar o barulhinho das voando, assim, delas voando e topando uma na outra. Eu Ah, nunca não, é vi uma muito coisa. ruim. Nossa. Nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Tô falando pra vocês, eu tenho que ir atrás de um veneno pra matar essas muriçocas, porque senão elas vão me tirar de casa. Elas vão ficar morando aqui e eu fora. Tanto que tá terrível, tá insuportável. Deixa eu fazer a chamada rapidinho, então. Ana Clara tá presente, Gabriel Souza tá agora, Aviles também. Gabriel Souza, Aviles, Heloísa, João Vitor, Júlio, Kathleen, Marisadora não? Ainda não, né? Nem Rodrigo, Vitor Gabriel presente e Yasmin também não. Tia, o Rodrigo, ele disse que não ia vir porque ele tava. Eu não sei onde ele tava. Ele falou pra gente que não ia É? poder vir pra aula. Ele não tava Entendi. em casa. O Entendi. Rodrigo ia pra Goiânia e a Isadora também não vai vir, porque ela vai pra Goiânia. Ah, Marisadora tá indo pra Goiânia? Então tá bom. E aí, Yasmin, você tem notícia? Ela não me falou nada. Não? Então tá bom. Pode ser que ela ainda entre na aula, né? Vou compartilhar com vocês então minha tela. Abram o livro de vocês na página 16.
Tá carregando. Agorinha mostra, aparece para vocês aí. Já apareceu? Agora apareceu. Então, fluxos migratórios internos, né? A gente viu a questão de densidade demográfica, o índice de população, né? Faixa etária, tudo isso, né? Então, ó, os movimentos da população pelo território brasileiro começou com a implantação, né, da colonização portuguesa. Então, desde o processo de colonização. E aí, ó, tem a necessidade de conhecer, né, povoar e tomar posse da colônia. Provocou no país, desde o século XVI, o fluxo migratório. Então, a primeira área apropriada foi o litoral, o litoral, justamente colonizada pelos portugueses com um único objetivo. O objetivo dos portugueses em povoar o litoral, colonizar o litoral, era justamente com o objetivo do comércio, né? Das grandes navegações. E aí, gente, ó, o litoral, ele sofreu a exploração do pau-brasil, plantação da cana-de-açúcar e, posteriormente, a descoberta do ouro, a pecuária e as drogas do sertão. As drogas do sertão, vocês lembram o que é, não lembra? Já falei para vocês o que era. O que eram as drogas do sertão? Hein? Não lembram não, gente? Eram as plantas medicinais que eles aproveitaram para vender para a Europa, tá? Como droga, elas eram chamadas de drogas do sertão. E aí, gente, com tudo isso, né? Toda essa exploração, esse processo de colonização foi importante para a economia da colônia durante o Império. Então, as atividades econômicas nesse processo, elas eram um pouco integradas entre si, e só foi a partir do processo da industrialização que foi construindo as estradas, né? A união entre os países. Então, a população ela começou, então, a partir disso, a intensificar o seu fluxo migratório dentro do território. E teve algumas etapas. Aí a gente tem as etapas do movimento migratório brasileiro do ano de 1950 até o ano de 1990. Então, a gente tem aí 4 décadas, né? Então, pessoal, olhem aqui. Primeiro mapa está mostrando os principais fluxos migratórios do ano de 1950 até o ano de 1970, 2 décadas. Olha de onde as pessoas... A setinha aqui, ó, tá indicando de onde as pessoas estão saindo. Então, a gente tem aqui, ó, um fluxo grande do sul para Roraima, né? Por que os gaúchos saem daqui para ir para Roraima? Não sei, né? Mas foram. Essa época aqui, gente, foi a época que eles foram trabalhar nas seringueiras também, tá? E a gente tem um fluxo muito grande das pessoas saindo do Nordeste, aqui Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e vindo para cá, ó, para o Sudeste. Então, ó, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Alguns ainda chegaram até o sul no Paraná, né? E outros saindo do Nordeste e vindo para Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso. E alguns saindo aqui de Minas e indo lá para o Mato Grosso também. Os principais fluxos migratórios da década de 70 a 90, né? Então, a gente tem aí 20 décadas, né? Diferença de 20 décadas, 80 até 90, né? E aí a gente tem, ó, pessoal saindo do Nordeste também, vindo para o Sudeste, um pouco saindo do Sul, indo lá para o Acre, tá vendo? Outros indo para Mato Grosso, Pará, tá vendo? Aqui as setinhas. Outros saindo do Ceará, vindo aqui para o Acre e atravessando tudo aí.
Roraima. E aqui, ó, a gente tem os principais fluxos migratórios no ano de 1990, década de 90. Ó, o pessoal ainda continua saindo do Nordeste, a maior parte, vindo para o Sudeste. E uma parte saindo aqui do Rio Grande do Sul, indo para o Sudeste, objetivo, né? E o povo saindo do Mato Grosso, indo para o Acre, ou bem para o extremo norte. Então, tá aí os principais fluxos migratórios e o texto ele traz uma explicação por que isso aconteceu. Vamos acompanhar comigo? Então, as migrações internas entre as décadas de 1950 e 1970, elas foram marcadas pela migração nordestina em direção ao Sudeste, que é aquilo que a gente viu, ao Centro-Oeste e parte da região Norte, principalmente Sudeste e Norte, que é o que mostra no mapa, né? A maior parte dos migrantes rumou, então, em direção à região Sudeste, em razão da industrialização mais intensa que foi em São Paulo. E outra região que também ganhou, né, grande fluxo migratório foi o Centro-Oeste, devido à construção do Distrito Federal, no caso Brasília, né, que teve aí a expansão da fronteira agrícola. E outra migração que foi importante também a gente destacar, que foi a migração sulista, que são os que saíram do sul, principalmente gaúchos e paranaenses em direção ao centro-oeste e a parte do norte. Esse movimento migratório aconteceu devido à expansão da fronteira agrícola e da concentração de terras no sul. As migrações, então, elas continuaram até a década de 1990, quando os grandes centros urbanos do Sudeste deixaram de ser o principal destino, e aí passou, então, para os nordestinos, né? Eles iniciaram, de modo geral, um movimento de retorno aos seus estados e inaugurou um movimento de migração entre centros urbanos de médio porte e para as respectivas cidades natais. Então, tá aí a explicação. Esse mapa vai mostrar um pouquinho disso, né? Em Goiás imigraram essa quantidade, 129.056 pessoas, a mais do que os que saíram para outros estados. Então, o maior salto migratório do país está aqui, né? Em Goiás. E aí a gente tem os outros, ó, para o Nordeste, né? No ano de 1995 a 2000, ó, essa quantidade, né? 969.435, 1999 a 2004, 548.513, 2004 a 2009, 443.962. E do Sudeste para o Nordeste, em 1995 a 2000, 462.628. 1999 a 2004, 620.334 e 2004 para 2009, 319.448 pessoas, tá? E aqui é bom mostrar que na Bahia o total de pessoas que foram viver em outros estados superou em 108.326 as que imigraram. O maior déficit migratório do país foi na Bahia, tá? Por que é importante a gente saber disso? Estudar isso? É para a gente entender os motivos, né? O contexto pelo qual as pessoas elas deixam as suas cidades natais e vão atrás e vão para outras regiões. Quais os motivos? Por que elas fazem esse tipo de coisa, tá? Então, aqui vai falar dos fatores que contribuíram para esse processo migratório, né? E foi justamente o alto investimento nas metrópoles nordestinas, a desmetropolização. O que seria isso, né? O fenômeno em que os centros urbanos eles perderam a população para cidades menores, tá? Cidades mais interiorizadas. Então, as principais cidades da região Sudeste sofreu isso, né? As pessoas saíram da capital procurando cidades menos povoadas. E a migração de retorno, que é boa parte dos nordestinos que saíram das suas terras, das suas cidades, voltaram, tá bom? E aí, essa migração toda foi marcada pela região da Bahia, né?
que foi o estado que perdeu mais população entre o ano de 2004 e 2009. Por que isso tem de relevância? A gente entender o salto migratório, justamente para entender como que funciona a política dentro do país, como que ela se relaciona, quais as medidas que os estados têm que tomar devido a esse fluxo migratório, em questões de saúde pública, educação, tá? Saneamento, tudo isso é importante destacar por conta disso, tá? E aí, gente, eu quero que vocês marquem essa página. Por enquanto, vai ser só essa. Se der tempo, eu vou passar mais uma. De atividade para casa, tá? Página 18. Marquem aí por enquanto. Diversidade da população, a gente vai ver aqui na página 18, né? E aí a gente vai ver que a composição étnica atual da população brasileira, como eu sempre falo, ela é resultante de uma miscigenação, né? Entre os povos originários e os imigrantes. Então, ou seja, entre os povos que são naturais daqui e os povos de outros países, né? De outros lugares. E aí a gente tem, como resultado dessa mistura, a maior parte da população brasileira possui diferentes etnias em sua árvore genealógica. Vocês sabem me dizer o que é árvore genealógica? Que eu acho aquelas árvores que vem, tipo, pessoas de família. Vai, pai, Isso, mãe. isso mesmo. A árvore genealógica é a representação de todos os membros de uma família. E aí ela apresenta o histórico dessa família. Então começa-se lá, vai até a terceira, quarta geração, tá? E nós, brasileiros, nós possuímos na nossa árvore genealógica etnias derivadas de europeus, povos indígenas e povos africanos, tá? É bem misturado mesmo. E aí, o livro ele traz um relato importante sobre isso e eu gostaria de ler com vocês. Que, no entanto, a contestação de que o Brasil apresenta grande diversidade só foi percebida quando se iniciaram as pesquisas que tinham como objetivo identificar e quantificar os brasileiros de acordo com as diferentes etnias. Nesse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, órgão do governo que realiza a contagem da população, passou a realizar os censos e outras pesquisas considerando as etnias autodeclaradas pela população. Dessa forma, o brasileiro identifica o grupo étnico a que pertence, tá? Então, quem é responsável é justamente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para fazer essa contagem, tá bom? E aí, gente, tem aqueles que são considerados sem categoria nenhuma, tá? Quer dizer que não tem nenhuma etnia proposta. Então, de acordo com os dados levantados pelo IBGE, que é o Censo Demográfico, em 2010, 43,1% dos brasileiros se declararam pardos, 47,7% declararam-se brancos, e as pessoas que se declararam pretas representaram 7,6% do total. Além deles, 0,4% da população brasileira em 2010 se declarou indígena, 1,1% da população se declarou amarelo e 0,1% indicou a categoria sem declaração, tá? É aqueles que não sabem como se declarar, se é pardo, se é negro ou se é amarelo. Lembrando, gente, que o amarelo é descendente de asiático, tá? Ou é japonês ou chinês, tá bom? Esses são os amarelos. Os pardos é aquelas pessoinhas que não são nem brancas e nem negras. Tá bom? Você ficou na dúvida, Kathleen? Kathleen fez uma cara tipo assim, nossa, será que é isso mesmo? Alguma pergunta, sétimo ano? Então, Gabriel, eu vi que você estava se espreguiçando aí. Tá querendo dormir? Alguma pergunta? Não. Ah, então tá bom, tá acordado, né?
Então, tá bom. Então, continuando, né? Já a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é a PNAD contínua, realizada em 2016, apresentou algumas diferenças em relação ao censo do IBGE. E aí a gente tem aqui no gráfico, no ano de 2016, como que as pessoas se declararam, tá? Então, ó, no Brasil, em 2016, o vermelhinho é pessoa parda, 46,7%. Branca, 44,2%. Isso no Brasil todo, tá? E preta, 8,2%. E amarelos ou indígenas, 0,9%. Separado por regiões, né? A região norte, a gente tem aí 72,3% são os pardos, 19,5% os brancos, pretos 7%, né? E 0,2% amarelos indígenas. No Nordeste, 64,7% são os pardos, 24,8% os brancos, 9,9% são os negros e 0,6% amarelos ou indígenas. Sudeste, 37,6% pardos, 52,2% negros, brancos, até parece, 52,2%, 9% pretos, né? E 0,2% amarelos ou indígenas. E aí a gente tem o Sul, 55,3% pardos, 37% brancos, 6,9% pretos e 0,8% amarelos ou indígenas, tá bom? Os dados aí, ó, apresentam nessas duas pesquisas, vai mostrar aí o crescimento do quê? O crescimento da população, né, que se declara preta, que teve um aumento de 7,6% em 2010 para 8,2% em 2016, tá? Como é a economia, então, de acordo com toda essa divisão étnica, né, no nosso país? Então, toda a produção econômica, o total da produção econômica de um país ou uma região, ou seja, todas as riquezas ou tudo que ele tem, tanto de bens como de serviços, é um intervalo de um ano. Em um intervalo de um ano é que a gente chama de Produto Interno Bruto, que é o PIB. Então, ele vai mostrar crescimento, gastos, tudo que o país tem por mês, por semestre, por ano, tá? Durante vários anos seguidos. Então, ó, a taxa de expansão, né, ou às vezes de retração do PIB de um país corresponde ao ritmo de crescimento econômico, que é medido por mês, por semestre, por ano, durante vários anos seguidos, etc. Então, atualmente, o Brasil ele apresenta um dos 10 maiores PIBs do mundo, como pode ser observado nessa tabelinha aí, ó. O Brasil, ele está lá no 9º lugar, abaixo da Itália. Tá vendo? A porcentagem não é por real não, viu, gente? Isso aqui é por bilhões, né? Olha só. Países com maiores produtos bruto interno. Aí a gente tem, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, China, terceiro, Japão. A Alemanha ocupa a quarta posição. Reino Unido, que é a Inglaterra, a quinta. A França, a sexta posição. Gente, a Índia está na frente do Brasil, ó. A Índia está na 7ª posição. Itália, 8ª. 9ª, Brasil. E, por último, o Canadá. Então, a contestação que vai provar, né, apresentada pelo PIB, não quer dizer necessariamente que sua população consegue usufruir de toda a riqueza que o país tem. Então, o Brasil possui um dos maiores PIBs do mundo, porém, se for dividido o PIB pelo número de brasileiros, vai contestar que a renda per capita, ou seja, a renda média que cada família tem, cada brasileiro deveria ter,
seria de 12.300 dólares no ano de 2016. E não está entre os maiores do mundo. Imagina! Além disso, né? Vai se destacar também, eu quero que vocês marquem tudo isso aí. A população brasileira sofre ainda, né, com a concentração da renda, que é resultado do cenário de extrema desigualdade, em que poucas pessoas concentram muito dos recursos da riqueza, enquanto que a maior parte da população sobrevive com menos recursos, tá bom? E não consegue ainda viver confortavelmente. Isso é que torna o Brasil em um país subdesenvolvido. Então, para a gente analisar e comparar esse nível de desigualdade entre as regiões de um país ou entre os países do mundo, foi criado o índice Gini, que é o coeficiente de Gini. Ele é um instrumento, né, matemático que se utiliza para identificar o grau de desenvolvimento de uma região ou de um país. E constatar, né, se é possível a concentração da renda para todos ou não, ou se está concentrado na mão da minoria, tá bom? E mostrar também qual é o nível de desenvolvimento da região, tá? Loísa, você vai dormir, Loísa? Nossa, que bom, vou dar aula deitada desse jeito aí, ó. O que vocês acham? Eu vou deitar e dar aula para vocês assim. Gabriel Aviles, ativa essa câmera. Então, gente, vamos observar mais um gráfico, porque geografia tem que ter muito gráfico para a gente entender como que é feito esses cálculos, né? Não são cálculos... eu fui lá e inventei. Não. São cálculos feitos através de cálculos matemáticos mesmo, tá? Então, aí a gente tem o índice de desigualdade. Olha só, 2013, o Nordeste estava lá com 523, Centro-Oeste 505, o Brasil todo, né? 498. Lembrando, gente, como que a gente vai entender esses números aqui, decimal? Presta atenção ó, nessa legenda aqui. O índice mais perto de 1 significa uma distribuição mais desigual, tá? Então, o índice que estiver mais próximo de 1, mais desigual é a distribuição de renda da região, certo? Compreenderam isso aí? E o índice mais perto do zero significa uma distribuição mais justa. Então, a gente vê aí, gente, ó, que o nosso estado é o que possui o maior índice de distribuição de renda desigual, né? Porque 0,505 é mais próximo de 1 que a gente imagina, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vocês entenderam isso, sétimo ano? Entenderam ou não entenderam? Sim? Ótimo. E aí, gente, a gente pergunto para vocês então, olhando esses dados aqui, ó, do gráfico, qual é o estado que tem uma distribuição de renda mais bem dividida, comparando o total que está aí? O que está mais próximo de zero tem uma distribuição de renda mais justa. O que está mais próximo de 1 tem uma distribuição de renda mais desigual. Qual é o estado que possui uma distribuição de renda mais justa, comparando esses dados aqui do gráfico? Ninguém quer arriscar? Sul, tia, Sul. Sul, com 0,457. Isso mesmo, o Sul possui uma distribuição de renda mais justa. E a mais desigual está o Nordeste, com 0,523, tá? Isso mesmo. Meninos, então, só para a gente tentar finalizar essa parte, porque o nosso tempo já está acabando, né? Aí a gente vê que a região Nordeste é a mais desigual, como eu havia falado,
e a sul é a menos desigual. Então, quais são as causas, né, disso? Justamente a má distribuição da renda do país. Então, está aqui classificado em tópicos. Por que a renda do nosso país é tão mal dividida assim? Primeiro tópico fala da herança colonial, em que havia o privilégio dado às pessoas com maiores rendas para a obtenção de terras e cargos públicos. Então, o primeiro está aí. Segundo tópico, a diferença de salários entre homens e mulheres no país. E o terceiro, desigualdade de oportunidade de acordo com a etnia. Quarto, acesso desigual à educação de qualidade. E, por último, desigualdade no desenvolvimento regional. Ou seja, tem regiões mais desenvolvidas que outras, tá? E aí o Brasil, ele é um dos países mais desiguais do mundo. Esse aspecto ele pode ser percebido das mais diferentes maneiras, como, por exemplo, o espaço geográfico. Então, as maiores cidades do Brasil é comum a convivência de espaços com uma forte segregação espacial, ou seja, uma separação espacial da sociedade, de acordo com a renda mesmo, tá? Consequente da má distribuição da renda e da desigualdade social presente, né, na sociedade brasileira. Concluindo, né, nas imagens a seguir aqui no livro de vocês, a gente vai observar essa desigualdade retratada nesse espaço geográfico da foto aí, tá bom? E aí a gente vai ver ambas moradias, né, habitações precárias. A gente vai ver aí prédios com maior nível de sofisticação. E no fundo deles, né, abaixo deles, está aí essas habitações bem precárias, com saneamento básico, coleta de lixo, só Deus sabe que jeito que é feita, tá? Água, transporte público, entre outras situações. Deem uma olhadinha nisso aí, gente. Olha o tanto que isso é contraditório, tá vendo? Olha a arquitetura desses dois prédios aqui. Construir isso não é algo simples, tá vendo? Por trás desses prédios, da sacada desses apartamentos, olha o que tem. Então, isso aqui é uma imagem de um bairro, né? Bairro Morumbi, um bairro famoso lá de São Paulo, tá? Da zona sul de São Paulo. E é observado isso daí. Nós temos aí a comunidade de Paraisópolis. E no fundo, esses prédios aí, que comparado a essa paisagem de Paraisópolis, é uma favela, né? Prédios de luxo comparado à favela aqui. Tá vendo? Então, aqui está a prova maior de como que a renda ela é distribuída de forma tão desigual, tá? Aqui tem outra imagem. Olha lá no fundo, gente. Isso aqui já é uma imagem de Minas Gerais. Olha o que a gente tem aqui, ó. Ruas mais pavimentadas ao fundo, né? Com construções de prédios e tudo. E aqui que tem atrás? Olha essas construções, tá? Isso é lá em Belo Horizonte. Tá falando alguma coisa, Kathleen? É pra mim ou não? Eu vi você falando alguma coisa, só não entendi. Seu microfone tá desligado? Deixa, tia, deixa. Pode falar. Compartilha com a gente. Você fez uma cara tão de surpresa, assim. Nossa! Meninos, marca essa página aí também, ó. Página para atividade. Página 23 e 24. A gente fica por aqui. Meus queridos, a gente está para encerrar nossa aula. O tempo já está esgotado. Então, a gente tem essa atividade de casa. Quando vocês terminarem de fazer, vocês concluírem, manda a fotinha para mim, porque a gente vai ter uma semana de recesso, tá? Então, olha, como a gente vai se ver só daqui uma semana, eu desejo a vocês um bom descanso, um bom recesso. Descansem essa semana e se preparem para a próxima semana, que é a primeira semana de agosto, onde a gente vai se reencontrar novamente. Tá bom?
Amanhã a gente tem a nossa sondagem. Independentemente de ser uma semana de recesso, a sondagem vai ficar aberta até segunda-feira, tá? Então, vocês terão até segunda-feira para realizar a sondagem. Na dúvida, me chamem pelo WhatsApp, que eu estarei tirando a dúvida de vocês. Ti, como que a gente vai saber a nossa porcentagem? Não se preocupe que eu mando lá no grupo. Só de quem tiver de 60% para cima, tá bom? Quem eu não colocar lá é porque não atingiu 60%. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Do Gabriel Aviles, hein? Saiu da aula? Tá bom, então. Meus queridos, tchau. Tenham um bom descanso. Aproveitem essa semana. Durmam, assistam série, filme. Brinquem. Faça o que vocês acharem melhor para descansar. Que a gente volta em agosto. Tá? Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau.